comprava histórias em disquinhos, né? E eu ouvia aqueles disquinhos, é uma coisa que eu jamais vou esquecer. Depois eu tive muito presente na minha vida um tio, que era uma pessoa da palavra, sabe? Ele era assim eleito no trabalho para escrever a fala de todo mundo, os discursos. E eu convivi muito com ele e acabei assim achando que aquilo era uma coisa normal, né? E depois a terceira coisa que foi assim fundamental foi o meu encontro com Eliardo. Porque eu, quando conheci Eliardo, eu estava terminando meu curso de magistério com um firme propósito de ser uma professora de matemática, né? E o Eliardo lançou um desafio. Ele estava fazendo ilustrações para uma editora, para a Editora Conquista na época, e perguntou: por que você não tenta? Você gosta de ler, você gosta de escrever? Porque também eu era a pessoa eleita lá na minha turma para escrever as adaptações. A gente fazia teatro na época e aí eu fazia as adaptações. Então eu já tinha essa relação com a palavra, com a escrita. E aí o Eliardo lançou o desafio. Eu nem sei bem porquê, que eu aceitei. E aí pronto, aí foi uma coisa atrás do outro. Depois de uma história veio a outra, né? Eu comecei fazendo reconto de contos tradicionais, comecei uma pesquisa sobre o nosso folclore e tive sorte do primeiro texto ser bem aceito, bem acolhido na Editora Conquista, virou logo o livro. E aí foi um caminho, né, que a gente começou aí e que já vai lá para completar, ou já completou, não sei, 50 anos. Ser leitora abriu a porta da pesquisa, porque às vezes os meus amigos até dizem que você é muito didática, assim, a sua maneira de ser, né? Até isso eu acho que é uma boa parceria para ele, porque ele vem e destrói essa coisa minha tão certinha, assim, uma coisa atrás da outra. E aí isso, eu não sei fazer coisa alguma sem uma boa leitura antes. Mesmo que quando eu falo isso, eu lembro muito de um trabalho que eu fiz sobre uma coleção sobre animais brasileiros, a Corre Cutia, que agora está sendo relançada e tá muito bonito, que eu fiz textos pequeniníssimos, mas que dizia coisas essenciais aos animais. Então, para chegar àquilo, tem que ter uma base. Então, assim é tudo. Né? Se eu for fazer uma brincadeira, eu quero saber de onde que surgiu a brincadeira, por que a brincadeira. Então eu acho que isso é uma coisa que me ajuda muito. Eu digo que o livro tem que estar presente na vida da criança, desde pequenininha, muito pequenininha. Porque ela vai ter aquilo como uma coisa de... Porque no princípio é a troca de afeto entre o adulto e a criança. Contar uma história, sentar-se e contar uma história para uma criança é como dizer para ela: olha, eu gosto de você, eu estou me dando a você, eu estou com você, né? E então esse objeto, o livro, é o instrumento disso. Eu sempre tive livros em casa, sempre tive livros em casa. E o meu presente preferido no Natal era exatamente livros. Eu me lembro que quando eu tinha 6 para 7 anos, tinha um almanaque da vida infantil, chamava Vida Infantil. E era um almanaque que a gente ganhava no Natal, era a capa dura, vinha no envelope. O cheiro eu me lembro até hoje. Era maravilhoso, absolutamente maravilhoso receber aquele presente. Então eu preferia livros, sempre preferi livros, até hoje. Se alguém quiser me dar presente, me dá um livro. Você me dá, eu não quero camisa, não quero sapato, não quero nada, quero livro. Sabe? Então faz parte da minha vida, o cheiro do livro faz parte da minha vida. Atualmente eu tenho lá esses livros eletrônicos, esses leitores eletrônicos, os e-readers, mas eu leio porque em viagem, às vezes eu estou viajando, é mais fácil carregar, mais fácil transportar, enfim. Mas eu não gosto, eu prefiro o papel, o livro papel.
Isso aí é um mistério de Deus que vai te dizer isso. Não tem ideia. Não sei. Olha, na verdade é o seguinte, eu sou de uma época em que os pais diziam para os filhos que deviam seguir carreiras liberais, né? Então meu pai dizia, você tem que ser engenheiro, você tem que ser médico, você tem que ser uma coisa assim. E eu tinha um primo que entrou lá no CTA, né, da aeronáutica, não sei o que era um vestibular dificílimo, não sei o que e tal. Você tem que ser igual o fulano, tem que ser igual a ele, ver como que ele é estudioso, mas, sabe, eu detestava esse cara. Tinha um horror desse meu primo, sabe? Eu queria era desenhar. Era a minha coisa, o que eu via na vida, o que eu sempre quis, desde menino, desde pequeno, desde criança, era desenhar. Eu me lembro que devia ter 7, 8 anos, e a professora lia, em classe lia uma história, e você chegava em casa e tinha que reproduzir com suas palavras, reproduzir essa história. Pois bem, eu fiz, em vez de escrever a história, eu fiz uma história em quadrinhos. Fui com os desenhos de história em quadrinhos, que era a história do rato da cidade e o rato do campo. Muitos anos mais tarde, eu fiz essa mesma história, só que profissionalmente, para ser publicada em livros e tal. O meu caminho era desenho, era pintura. Então eu faço exposições às vezes, faço exposições aqui, faço exposição fora do Brasil, já fiz exposição fora do Brasil, de quadros, não mais de ilustração, mas de quadros, porque você sabe que a diferença entre ilustração e pintura, entre fine arts, né, é muito tênue essa divisão, né? A grande diferença é que a ilustração, você parte de uma ideia concebida. Você tem um autor de texto. Então você vai em cima você vai criar a sua ilustração. Ela tem a sua vida própria, tal, mas ela parte de um princípio literário. E a pintura não. A pintura é o que o Picasso falava, né? Botava uma tela em branco lá e dizia, vamos ver o que vai sair daqui. Então essa é a grande diferença, a primeira diferença, né? Se o pai quer que o filho tenha mais chances na vida, tenha um leque maior de opções, que ele dê livro para essa criança, porque ela vai ter a opção de escolher. Ela vai te botar tanta coisa dentro da cabeça que ela vai ter uma opção de escolher, sabe? Muito mais do que uma pessoa que não tem nenhum approach com livros, né? com literatura. Eu acho que o livro abre um leque de possibilidades para o universo de uma pessoa. Eu acho que é isso.